agora eu quero falar para vocês sobre os suplementos que podem ser úteis na nossa composição dietética. Tá? Então, sobre suplementos é interessante falar principalmente dos seguintes: da proteína do soro do leite, o famoso whey protein, a caseína, a albumina, a proteína de soja, o hidroximetilbutirato, a creatina, a beta-alanina, os carboidratos como suplementos e a cafeína. Tá? O que é importante nessa aula de suplementos é que a gente saiba a diferença entre anabolismo e catabolismo. O que é o anabolismo ou uma reação de síntese? São moléculas mais simples que se unem para formar moléculas mais complexas, igual quando nós pegamos um aminoácido e formamos proteínas. Da mesma forma, nós temos as reações de degradação ou catabolismo, onde as moléculas complexas são convertidas em outras mais simples, como nas proteínas, que são quebradas em aminoácidos e que geram energia. Quando nós dizemos que uma pessoa está com um balanço nitrogenado positivo, significa que o anabolismo ele está mais forte que o catabolismo. Por exemplo, uma criança em fase de crescimento, se ela está crescendo, ela está em anabolismo. Diferente daquela pessoa com balanço nitrogenado negativo, onde o catabolismo está preponderando, por exemplo, em algumas enfermidades. Então, começando pelo mais famoso deles, que é o chamado whey protein, num litro de leite contém cerca de 30 gramas de proteína, tá? Sendo 20% whey e 80% caseína. São proteínas de alto valor biológico e são ricos em aminoácidos essenciais, que são aqueles que têm que ser obtidos pela alimentação, inclusive os de cadeia ramificada chamados BCA, leucina, isoleucina e valina. Como eles têm uma absorção rápida, eles são melhor usados no pré-treino, mas podem ser também usados no pós-treino. Eles têm um maior potencial de síntese proteica devido ao maior teor de leucina em relação a outras fontes. Sugere-se a ingestão do whey protein com um carboidrato de rápida absorção, como a maltodestrina. E existem 3 tipos de whey protein. O concentrado, que é o chamado hipercalórico, que tem um alto teor de carboidratos, incluindo lactose, e que tem cerca de 70% de proteínas. Enquanto o isolado, ele já tem um baixo teor de carboidratos e 90% de proteínas. E temos também o hidrolisado, onde nós temos a proteína pré-digerida. Então, nós conseguimos uma melhor absorção e uma melhor digestão. Então, para aquela pessoa que visa a perda de peso, o mais indicado seria o isolado. Para aquele que objetiva o ganho de peso, como no bodybuilding, o modo fitness, para ganhar massa muscular seria o concentrado. E o hidrolisado para aquelas pessoas com uma dificuldade maior de absorção. Já a caseína é uma proteína de absorção mais lenta. Ela mantém os níveis estáveis de aminoácido à disposição para a síntese proteica por 7 a 8 horas. Só que ele tem o menor estímulo na síntese proteica que o whey. Porém, ele mostra um melhor balanço líquido de leucina, uma melhor retenção de aminoácidos e uma menor degradação de proteínas. Então aqui, para a gente tentar entender melhor essa diferença, é que o whey ele é anabólico e a caseína ela é anticatabólica. Tá? A albumina ela já é encontrada principalmente na clara de ovo. Ela também apresenta uma absorção mais lenta, mas não tanto como a caseína. Então ela também tem um alto valor biológico, mas ela tem o benefício de ter um menor custo do que o whey. Tá? Então aqui nós observamos, pela quantidade de BCA, o whey tem mais do que a albumina, que tem mais que a proteína isolada
de soja, que também pode ser usada, porque ela também tem um menor custo, também tem um alto valor biológico e também é rica em aminoácidos essenciais. Existe uma preocupação que a proteína de soja pudesse gerar uma redução nos níveis de testosterona e não há evidências de redução com o seu uso. Ela é uma ótima opção para vegetarianos. Então, aquela pessoa que precisa garantir um aporte proteico que seja vegetariana, a proteína de soja é uma ótima opção. Um suplemento que agora está disponível na farmácia, que é o hidroximetilbutirato, ele pode ser obtido pelo próprio metabolismo da leucina, só que ele é em quantidade insuficiente. Sugere-se 1 hora antes do treino uma dose de 1 a 3 gramas por dia. E ele é conhecido pelas propriedades anticatabólicas. Então, em vez de permitir a degradação, o uso do hidroximetilbutirato garante que se não perca aquele músculo que foi construído. Ele pode aumentar a força, a síntese de proteínas pela via mTOR, por isso que o nome comercial é mTOR, e a massa muscular. E ele tem um maior benefício naquele indivíduo não treinado, que em atletas que estejam em fase de restrição calórica acentuada. Já a creatina, ela é considerada o suplemento mais eficaz para aumento de força e de massa magra. A creatina ela é produzida pelo fígado, produzida pelos rins, a partir dos aminoácidos arginina, glicina e a metionina. Só que apenas 1 grama por dia. Ela também está presente na carne bovina, no atum e no salmão. E ela tem a função de fornecer energia rapidamente, fazendo o que? Ela faz uma ressíntese do ATP. Tá? Ela não prejudica a função renal, esse era um medo antigo de que a creatina pudesse afetar os rins. Também não afeta a função hepática, então é considerado um suplemento muito seguro. A recomendação é de 3 a 5 dias de saturação com uma dose bem mais alta, com 5 gramas. Geralmente as doses que são vendidas são de 3 a 5 gramas. 4 vezes ao dia e após esses 3 a 5 dias tomar 3 a 5 gramas todos os dias. Então é importante que esse é um suplemento que ele não é utilizado em relação ao treino. Ele deve ser mantido um uso diário, constante. Então de nada adianta usar apenas naqueles dias em que se treina. Ele tem que ser usado continuamente, diariamente. A beta-alanina, ela também pode ser produzida pelo fígado, mas também ela pode ser obtida com a ingestão de carne. Ela é precursora da síntese de carnosina, que reduz a acidose muscular. Então, ela diminui a fadiga, a dor e o dano muscular após o exercício. A dose é de 4 a 6 gramas por dia, em doses de no máximo 2 gramas e sempre acompanhada de refeição. Por quê? Porque doses maiores podem causar parestesias, que são formigamentos. Tá? Mais uma vez, um suplemento que em dose mais alta não causa tão bem assim. E aqui eu vou falar dos suplementos de carboidratos que são dextrose, maltodestrina, o oximase e a palatinose. Qual que é a diferença delas? A dextrose é mais antiga, ela tem um elevado índice glicêmico. Até se recomenda evitar no pré-treino, porque ela causa um pico de insulina. Lembra que a gente falou no módulo de carboidratos? Que pode haver um pico de insulina que causa fadiga e causa perda de rendimento. Já a maltodestrina, ela tem um índice glicêmico um pouco menor e deve ser usada durante ou após o treino. Tá? Tem muita gente que usa antes, tá? Mas a recomendação principal é durante ou após o treino. E permite uma rápida recuperação dos níveis de glicogênio. Tá? O oximase ele é um pouquinho mais avançado porque ele tem um índice glicêmico ainda menor, porque tem uma absorção lenta. Ele é ideal para antes e para durante o treino. Enquanto que a palatinose tem um baixíssimo índice glicêmico e pode ser usado por diabéticos. Este é o mais recomendado dos suplementos de carboidrato para o período pré-treino.
E a cafeína, por fim, que é uma das substâncias mais utilizadas em suplementos pré-treino, porque ela tem um efeito estimulante. Tá? Mais uma vez, na dose inadequada pode causar taquicardia, tremores e aumento da pressão arterial. Então, qual é o efeito? Ele reduz o sono e eleva o limiar de fadiga. Portanto, o indivíduo ele suporta uma quantidade maior de treinamento. Ela promove também uma maior liberação de cálcio no músculo ao diminuir a fadiga muscular. Aumenta a absorção de glicose pelo intestino, sendo uma ótima opção em associação com carboidratos para a reposição de glicogênio muscular. Nesse estudo de 2019, foi mostrado que uma dose de 2 mg por quilo de cafeína já consegue melhorar a força e a resistência muscular. A dose recomendada atualmente é de 3 a 6 mg por quilo, 1 hora antes do treinamento. Então, os suplementos disponíveis comercialmente, eles já têm por volta de 240 mg como uma dose inicial, e ela pode ser titulada, porque cada cápsula tem cerca de 120. Então, se nós começarmos com 2 cápsulas, nós podemos tomar para uma pessoa de 80 quilos, e ajustar de acordo com a sensibilidade. Tem pessoas que mesmo com 240 mg podem se sentir muito agitadas.